Imagina só a seguinte situação, você foi pro cinema e tava lá em cartaz um filme, e você queria ver aquele filme. E aí chegando no cinema, de repente, não é aquele filme. Não tá passando aquelas coisas que estavam no trailer, que estavam no cartaz. Ou pelo menos aquilo que todo mundo disse pra você que ia ser o filme. Pois é, eu tô falando da apresentação da Intel na CES 2022. Caso você tenha perdido ou nem saiba que o ano já começou com a apresentação de novos produtos, sim, a Intel trouxe novidades. E lembra a placa de vídeo que a Intel tem para trazer para o mercado? Pois é, ela também trouxe essa placa de vídeo. Mais ou menos. Sim, o ano já começou e as fabricantes já começaram trazendo novidades. A AMD, Nvidia, Intel e outras fabricantes trouxeram novidades durante a CES 2022, que aconteceu, mas na verdade não aconteceu. Parece quase um delírio coletivo porque não teve nada presencial, assim como praticamente todos os eventos nos últimos anos de 2020, ponto 0, ponto 1 e ponto 2. A Intel também subiu ao palco para trazer as suas novidades, apresentar os seus produtos. O problema é que parece que a Intel esqueceu de trazer os seus produtos durante a apresentação. Sim, eu sei, parece um pouco bizarro, mas caso você não tenha assistido a apresentação e tenha visto depois os anúncios, tudo isso que foi anunciado, na verdade, não é tudo que estava lá. Na verdade, lá tinha pouca coisa do que foi anunciado. É confuso? Sim, é confuso. Por isso que eu quero trazer um resumo aqui para vocês. Não vai ser exatamente um resumo, porque eu poderia resumir novamente em uns 2 minutos a conferência da Intel, que seria basicamente processadores 12ª geração para notebooks, novas placas de vídeo, com asterisco, bem grande. O que mais? 12900KS, mais um processador para desktop, dessa vez especial, e eu acho que é notebooks e... Ah sim, tem também veículos autônomos, inteligência artificial, e é isso. Não deu 2 minutos, né? Não. Esse timer... Deu nem meio. Esse timer foi meio inútil. Eu não vou resumir em 2 minutos porque isso foi o que a Intel trouxe em resumo no palco. Mas a Intel lançou outras coisas durante a CES. Durante, não no palco da CES. E elas vão ser bem mais interessantes para você do que notebooks ou do que só um processador que você não vai comprar. A gente está falando justamente de plataformas mais acessíveis, a gente está falando da bendita placa de vídeo que a Intel teima em não trazer de uma vez, e a gente está falando ao suporte a novas tecnologias. Bom, começando pela parte que mais interessa, a placa de vídeo. Cadê a placa de vídeo da Intel, as Intel Arc Alchemist? Pois é, a Intel lançou as suas GPUs Intel Arc Alchemist, mas ela não lançou para desktop, ela lançou para notebooks. Então, se você quiser ter acesso às placas de vídeo da Intel, elas já foram enviadas para os parceiros e vão equipar os notebooks dessas fabricantes parceiras, junto com a 12ª geração de processadores da Intel. Então a Intel finalmente trouxe aí os Alder Lake para notebooks nas séries H, HK, P e U com diferentes TDPs entre eles. O destaque fica para o i9 12900HK com 14 cores e 20 threads e clock de até 5 GHz. Elas trazem suporte a DDR5, DDR4, LPDDR4 e LPDDR5. Então, uma adição, né, das LPDDR para notebooks, mas a exemplo do desktop também tem suporte a DDR4 e DDR5, não no mesmo notebook ou não na mesma plataforma, assim como acontece no desktop. Traz ainda suporte a Wi-Fi 6 e PCI Express 4.0, que já tinha no desktop, mas chegou agora para notebooks. Segundo os testes apresentados pela Intel, ou seja, toma isso com um caminhão de sal, até 28% mais rápidos em games do que os Ryzen 5000 e i9 de 11ª geração e em torno de 11% superior em produtividade. Claro que em alguns casos até 40% ou mais, mas aí é por conta de algumas compatibilidades de software. E a Intel contou uma coisa pra gente que a gente não sabia, que na verdade streamers profissionais streamam com notebooks.
Eu sei, é um fato que você realmente ignorava, eu também e provavelmente todos os streamers profissionais do mundo. Eles levaram uma streamer pro palco para dizer que ela não conseguia fazer o que ela faz agora com nada, nas gerações anteriores. Aparentemente ela streama com notebooks. Pode acontecer, é possível, mas eu acho que já dava para fazer tudo que faz na 12ª geração com as gerações anteriores. Fica aí a dúvida, se você for um streamer profissional que streama com notebooks, deixa aí nos comentários. Foi só bizarro, eu precisava comentar isso porque realmente foi bizarro. Nós tivemos um anúncio também do Core i9 12900KS. Fala, pera, mas já teve anúncio do 12900K, mas ele não era Special Edition. Pois é, essa é uma edição especial. Não é a primeira vez que a Intel traz um processador KS, a gente já teve o i9 9900KS, que foi lançado em 2019, mais ou menos, e esse processador, a exemplo do 12900KS, também era uma edição especial do 9900K. E o que ele trazia de especial? Ele trazia um clock superior, ou seja, basicamente a Intel pegou a loteria do silício e escolheu os bilhetes premiados, separou eles e vendeu como um processador diferente. Mais ou menos como a AMD fez com os Ryzen 3000 XT. Não sei se isso é bom ou ruim, mas de qualquer forma os 12900KS estão chegando por aí com um clock boost de até 5.5 GHz. A Intel mostrou o processador no palco rodando a 5.2 GHz em todos os núcleos. Lógico, os núcleos de performance, não os Efficient Cores. Os Efficient Cores ficaram ali na casa dos 4 GHz, enquanto que os Performance Cores bateram ali na casa dos 5.2 GHz. Esse processador parece ser uma resposta antecipada aos processadores Ryzen com 3D Cache, ou melhor dizendo, ao processador Ryzen com 3D Cache, o Ryzen 7 5800X 3D, já que a AMD só trouxe um processador com o V-Cache, não vai ter nenhum 5900X, pelo menos não no primeiro momento, já que na apresentação da AMD eles disseram que o 5800X 3D seria o processador gamer mais rápido do mundo, mais rápido em games, e a Intel já respondeu dizendo que na verdade o i9 vai ser o processador mais rápido do mundo em games, o 12900KS. Então essa diferença aí de clock provavelmente vai ser o suficiente para ser o melhor processador. Bom, se bem que o melhor e o mais rápido são coisas diferentes. Então vai ser talvez o melhor, segundo a Intel. Deve trazer um aumento de TDP também, e de temperatura. Afinal, a gente está falando de um aumento de clock. Isso vem acompanhado de outras coisas. 12900K já não era um processador que consumia pouco. Então é mais um tapa-buraco até a próxima geração da Intel, assim como fez a AMD com o processador 3D, o Ryzen 7 5800X 3D, a Intel traz o 12900KS. Mas esse não foi o lançamento que realmente vai te interessar. O que vai te interessar é o lançamento dos novos processadores da 12ª geração. Estranho, né? A Intel já lançou a 12ª geração, mas não lançou o processador que você vai querer comprar, que é um i3 ou um i5, ou talvez um Pentium. Mas a Intel finalmente apresentou os processadores mais acessíveis, o i3, o i5, o i7 e o i9. O i7 e o i9 são processadores que são bloqueados para overclock com versões com e sem gráfico integrado. Já os i5 e i3, a gente tem o i5 12600, o 12500, o 12400 e o 12400F, o i3 é muita coisa, o i3 12100, o i3 12300, o i3 12100 com versão F, ou seja, sem gráficos integrados, e as configurações são 6 cores e 12 threads nos i5 e 4 cores e 8 threads nos i3, similar ao que a gente já via nas gerações anteriores, na 11ª e na 10ª geração. Esses processadores devem ser os mais acessíveis e eles vieram acompanhados também das placas-mãe mais acessíveis, com os chipsets B e H. Então a gente tem H610, B660 e H670. A B610 é a plataforma mais acessível, então ela traz ali menos suporte a tecnologias, ela não traz PCI Express 4.0, por exemplo, e ela traz apenas um canal de memória. A B660 traz o suporte a essas tecnologias, com 2 canais de memória, PCI Express 4.0, mas traz menos features do que uma H670, por exemplo, que é meio que uma Z690, mais bloqueada para overclock, com quase todos os recursos que você tem. Todas as placas-mãe que vão ser equipadas com esses chipsets serão bloqueadas para overclock, pelo menos na parte do CPU. Na parte da memória, somente a H610 será bloqueada para overclock na memória. As outras serão desbloqueadas pelo menos na parte da memória. Aleluia, finalmente nós temos isso como padrão. Não entendo por que eles não fizeram isso também na H610, já que uma A520 é desbloqueada pelo menos a parte da memória para overclock, mas enfim, foi uma escolha da própria Intel. Em relação a processadores, nós temos diversas opções. A gente tem um i3 ali que já consegue entregar um desempenho superior a um 7700K, por exemplo, já tem processador ranqueando aí e conseguindo um bom desempenho, o que deve ser uma boa para quem está querendo montar um setup mais de entrada. 4 cores e 8 threads ainda consegue lidar com a
grande maioria dos jogos e das aplicações em geral, mas o mais interessante mesmo deve ser o i5 12400F, eu já ia falar i12. O i5 12400F com 6 cores e 12 threads. Todos esses processadores abaixo do i7, né, do i7 para cima todos trazem combinações de performance cores e efficient cores, e do i5 para baixo todos são somente performance cores, então a configuração tradicional. Esses processadores devem ser bem mais interessantes, e o 12400F com certeza deve ser o queridinho do custo-benefício, 6 cores, 12 threads com bom desempenho. A gente ainda não tem a performance, mas deve sair nos próximos dias. O 12600, o 12500 e o 12600 são alternativas no meio do caminho, com uma diferencinha de clock boost e diferença de preço também. Então, pelo menos nos CPUs de entrada, a Intel praticamente domina. A AMD não tem uma resposta, por enquanto, somente os Ryzen 5000, já que são gerações diferentes, e parece que a gente vai demorar para ver processadores da nova geração da AMD. Então talvez a AMD fique um pouco atrás no mercado de entrada. Já vinha atrás com a 11ª e a 10ª geração com bons preços, e talvez o lançamento desses processadores empurrem um pouco mais o preço dos processadores de 10ª e de 11ª geração, e mesmo as plataformas. Essas são novidades que acabaram ficando de fora do palco da Intel. A Intel nem se importou em trazer essas novidades. Ela focou mais em notebooks, focou mais no 12900KS e acabou esquecendo. E esqueceu também de apresentar os seus novos coolers. Lembra aqueles coolers maravilhosos que são sujeitos ao gosto, mau gosto ou bom gosto do usuário? Pois é, a Intel mudou finalmente os seus já pré-históricos coolers e trouxe novos coolers para os seus processadores. Eles vão acompanhar os processadores de Core i9 até os Pentium. Calma, não é o mesmo cooler. Finalmente a Intel mudou um pouco, né, os degraus de desempenho. Nós temos ali o Laminar RH1, que traz RGB e vai acompanhar os Core i9 não K, ou seja, aqueles processadores que são bloqueados para overclock. Em tese, ele deve dar conta desses processadores. Nós temos o R1, que vai acompanhar os i7, i5 e i3. Eu não sei se ele traz LED ou não, parece que traz um LED, mas pode ser que não ficou claro isso. E temos o RS1, que é o mais básico, que vai acompanhar os Pentium e Celeron. Esses coolers têm 3 anos de garantia. E eu não sei se mencionei, mas o fogareiro maior ali, parece uma boca de fogão, desculpa, ele traz RGB, então deve adicionar mais FPS, talvez o suficiente para encostar um i9 não K num processador K. Vamos descobrir em breve quando a gente testar o RGB desses coolers. E, claro, testar também se eles seguram os processadores. A Intel não especificou em quais modelos exatamente vai acompanhar, se vai ser aquele caso de acompanha, não acompanha e vem identificado na caixa, se vão ser todos os modelos não K que vão trazer esses coolers, mas de qualquer forma é bom ver a Intel trazendo, né, uma inovação, mudando um pouco a sua estratégia de ignorar solenemente todo mundo que fala que os coolers não são grande coisa, trazendo coolers que são visualmente questionáveis, mas talvez melhores do que os anteriores, e trazendo também opções para os processadores como Core i9 não K. Não tinha por que não trazer um cooler um pouco melhor para esses processadores, principalmente com a quantidade de cores e threads. E claro, nós tivemos a parte mais importante da conferência, pelo menos para os investidores, que foram mais de 20, 25 minutos falando sobre veículos autônomos e inteligência artificial. E o áudio, meu Deus, Intel, vocês estão precisando de um algoritmo de inteligência artificial, assim como tem o RTX Voice da NVIDIA. Em relação à conferência, eu acho que, eu não diria que foi frustrante, quer dizer, foi frustrante porque as pessoas esperavam que a Intel trouxesse uma novidade em relação às suas GPUs. Eles não se deram nem ao trabalho de mostrar pelo menos um mock-up da placa de vídeo. Falou, olha, esse aqui é o modelo de referência que vocês já viram milhões de vezes vazado por aí, é esse aqui mesmo, ou não é esse aqui, ou sei lá, qualquer coisa em relação às placas de vídeo. E tinha tudo para ser a conferência mais interessante. A 12ª geração de processadores para notebooks é interessante, é um salto importante. A gente entende, Intel, é um mercado importante para os seus investidores. E eu sei, é uma conferência que foi basicamente para os investidores, dados 30 minutos falando ali de inteligência artificial, veículos autônomos. Mas o público que vai comprar o seu produto também está assistindo essas coisas. A imprensa que vai cobrir também está assistindo. Não é uma nota de imprensa depois da conferência mostrando coisas que a gente realmente gostaria de ver que vai ser empolgante. Os coolers poderiam muito bem estar lá na conferência. Sim, é uma parte importante. Você tá, sei lá, quantos anos com o mesmo cooler. A gente queria algo relevante sobre as placas de vídeo, não do em breve vai estar aí no mercado e a gente vai ter suporte com Death Stranding. Sim, foi isso que a Intel basicamente mostrou sobre as placas, dizendo que vai ter ZSS, fizeram uma parceria com o Kojima e que agora o Death Stranding vai ter uma versão
de cortes do diretor e que vai trazer suporte às tecnologias da Intel e que eles têm suporte a outros jogos aí que já estão no mercado, tipo Hitman. Eu acho que é legal, mas eu não sei se Death Stranding é exatamente o outdoor que você vai querer para a sua nova geração de placas de vídeo. E eu não sei se é isso que as pessoas esperavam, dizer que, olha, a gente vai trazer suporte a jogos que já estão no mercado. É meio que uma obrigação. Então foi uma oportunidade perdida, foi uma grande decepção por isso, porque a Intel perdeu uma grande chance de fazer talvez a melhor conferência da CES e ficou fácil para a AMD atropelar, mesmo sem trazer tantas novidades tão inovadoras assim ou mostrar nada tão relevante quanto de repente um processador ou uma placa de vídeo, alguma coisa que a gente já sabia. E a Intel não mostrou aquilo que todo mundo queria ver. A apresentação foi muito melhor do que as apresentações, por exemplo, do ano passado, que parecia que todo mundo era inteligência artificial, robôs durante a apresentação. Fluiu muito melhor, ainda é meio cringezão, né, o estilo da Intel. De qualquer forma, teremos novos produtos no mercado, o 12900KS, que a gente vai querer ver se ele realmente é o melhor processador do mundo para games. Temos a 12ª geração para notebooks, esperamos que tenha uma maior disponibilidade desses notebooks. Infelizmente, eles usam memória DDR5 também, além das DDR4. Nós vamos ter os gráficos Z, ou as Arc Alchemist, ou seja lá como a Intel está chamando, as suas placas de vídeo para notebooks. E mais frustrante ainda é saber que a Intel removeu o Quarter 1 do seu aviso das ARC. Então, se você está esperando que as placas iam chegar rápido, aparentemente acho que elas vão chegar um pouco mais tarde do que você pensa. Mas de qualquer forma eu quero ver o desempenho. Só que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da conferência da Intel e o que vocês acharam dos anúncios. Primeiro, o que vocês acharam dos anúncios no palco e depois dos anúncios que vieram em notas para a imprensa. Tipo, o que vocês acharam do cooler da Intel? Vocês estão pensando em comprar de repente o i5 12400F, um i3 12100F? Os processadores devem ser realmente custo-benefício? O que vocês acharam das novas placas-mãe, dos chipsets para as placas-mãe? Será que H610 vai ser interessante? Será que vocês vão querer DDR5 nessas placas-mãe de entrada? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e acompanhem também as outras coberturas da CES 2022. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.